Bom, glória a Deus. Amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero, desde já, agradecer, ainda que ficarei por mais alguns cultos, mas agradecer nunca é demais. Desta forma, quero glorificar muito a Deus pelo convite que a mim foi feito e louvar a Deus pela vida do pastor que preside as Assembleias de Deus aqui neste lindo estado. Deus seja louvado na vida do pastor José Carlos de Lima, a toda a sua família, e através de agradecendo o pastor José Carlos de Lima, acredito que todos os outros obreiros, pastores, também sentem-se agradecidos. Muito obrigado por permitir que eu suba à tribuna, confiando eu possa pregar a palavra de Deus aqui. Deus abençoe. Muito obrigado. Pastor Agábio, que é o pastor que lidera esta juventude, meu agradecimento também. De igual forma ao presbítero Ronaldo, pelo carinho e cuidado que tem tido comigo, com a minha esposa, e eu me sinto muito honrado e privilegiado por isso. Deus abençoe. A minha esposa já foi apresentada, a irmã Cristiane, que está aqui à minha direita, e que fico muito feliz quando ela está aqui à minha companhia. Doutora Elaine Martins e sua família, prazer. Deus abençoe. Amados, eu quero pregar a palavra de Deus. Eu só quero fazer dois comentários antes. Eu lerei um texto e a mensagem que eu irei ministrar, eu sei disso, é uma mensagem que não é muito fácil de ser entendida na questão de termos técnicos. Então eu vou precisar um pouquinho me alongar na introdução bíblica, e é intencional. Eu sei que é uma festa, o culto se alonga, provavelmente você veio de outras tarefas, esteja um pouco cansado, mas eu peço humildemente a sua paciência, estenderei de forma intencional. E segundo, aparecerá, dará uma conotação na verdade, de que eu estarei saindo do eixo, porque darei a volta por fora. Repito, para explicar o texto que quero ler, eu darei uma volta por fora, aparentemente dará uma conotação de que esteja saindo do eixo, mas não estou saindo. Nós tornaremos para a Bíblia, e a aplicação, é um exagero o termo que eu usaria aqui, mas que seja plenamente absorvido. Se você concorda, diga amém. Amém. Muito obrigado. Faça com o pastor presidente ensina. Se ensina que devemos ficar em pé, por favor, em pé. Se assentados, permaneçam, mas respeitando o ensino do pastor. Epístola aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Os que encontraram, digam amém. A parte A é o suficiente. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Se você puder e quiser, você diga amém. Amém. Quando lemos as epístolas, o que notamos na sua leitura? Notamos e percebemos que temos a capacidade ou a possibilidade de dividirmos as epístolas em duas partes, em dois conglomerados. E damos um substantivo a estas partes. A primeira epístola nós podemos denominá-la de paulinas, e a segunda nós podemos chamá-las de gerais ou universais. O texto, o conteúdo, ele é muito similar. As epístolas tratarão, por exemplo, de assuntos a dogmas, liturgia, ética, moral e etc. No entanto, a metodologia do ensino se difere.
O substantivo deixa muito explícito a epístola, por exemplo, paulina, escrita por Paulo, tem um método diferente no seu ensino. Paulo trata de assuntos específicos para igrejas específicas. Dou um exemplo. Quando lemos as epístolas paulinas, percebemos que as epístolas têm um endereço específico. Epístola aos Romanos, epístola a Corinto, epístola a Filipe, epístola a Timóteo, Tito, e aí vai. Qual é o pensamento paulino? Pegar a igreja e tratar desta igreja em assuntos específicos. Obviamente, por exemplo, na epístola que lemos, a qual Paulo não teve a oportunidade de ir visitar esta igreja, ainda que seja estranho falar igreja, porque a igreja romana não era uma igreja organizada como esta, ou como a de Corinto, ou a de Filipos, mas era uma igreja, e Paulo, ainda que desejoso, não teve a possibilidade de ir, mas trata de assuntos específicos ligados a Roma, o que também não significa, quando eu uso esse termo específico, limitar o conteúdo das epístolas, restringindo a cada conteúdo vinculado a um endereço específico. Longe de mim fazer isso, quando o próprio apóstolo Paulo recomenda que as epístolas sejam trocadas, a fim de que haja leitura, a fim de que também proporcione crescimento ao todo. Mas a princípio, ou em teoria, as epístolas paulinas são mais específicas, tratando de forma específica de uma igreja. Coríntios, por exemplo, é um caso muito explícito disso. Há um comportamento da igreja de Corinto, de um jovem que está cometendo ações sexuais com a própria madrasta, e o apóstolo Paulo trata de forma específica daquela igreja, ainda também que não seja de exemplo para outros. As gerais universais são distintas, que também já deixa explícito no seu substantivo, no seu conteúdo, no nome que carrega. Por exemplo, dá-nos um exemplo, Carlos, de uma epístola geral ou universal, para que possamos entender o seu método de ensino. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 1. O apóstolo Pedro, ainda que use a expressão dispersão, que é uma expressão judaica, ele cita províncias romanas, o que nos faz crer que a direção ou intuito da escrita não é para tratar de uma igreja de judeus que se aproximaram de Cristo, mas de uma igreja gentílica, ou seja, pessoas que não tinham um relacionamento com Deus, que se achegam com eles, e ele não trata de uma comunidade, uma província romana em específico, como Paulo faz, mas abrange o todo. Bom, agora que você percebeu que existem, de forma bem rápida e prática, dois tipos de espécies que nós podemos assim separar, no que concerne a metodologia, você logo está percebendo que as epístolas, então não deveriam ter caráter profético. Repito, em teoria, as epístolas não deveriam ter conteúdo profético, o que significa dizer a vocês que o que está sendo tratado em cada epístola, sejam elas gerais ou universais, não trata-se de acontecimentos de um tempo que está por vir, ou seja, não são acontecimentos atemporais deslocados do tempo, mas sim circunstanciados àquele tempo, àquele contexto, àquela igreja e àquele momento. Em teoria, o pensamento dos apóstolos era tratar a igreja concernente àquele momento específico, digo, em teoria. Agora, o texto que lemos, no capítulo 12, verso 2, ainda que seja um tema, ainda que específico para Roma, ou para a igreja naquele momento, ele é tão extraordinário que ele não se deteriora com o tempo. Ele cruza a barreira do tempo, abraça-nos em 2016, e aí é um conceito subjetivo. Eu digo sem medo de errar, que o verso 2 do capítulo 12, parte A que lemos, é o suficiente para que me faça acreditar que é um dos textos mais importantes que a igreja contemporânea precisa meditar. E aí você me pergunta, Carlos, como é que você chega a este resultado? Chega a esse resultado na expressão que Paulo usa: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados, segundo a renovação do vosso entendimento. Primeiro ponto, a expressão de Paulo, não vos conformeis, ela dá uma conotação no grego de não tomar o molde semelhante a, ou o padrão segundo a. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que há um padrão lá fora e um padrão aqui dentro, e esses padrões não se conversam. Segundo ponto, o apóstolo Paulo não aconselha que o indivíduo transforme o mundo,
mas que o indivíduo seja transformado através de quê? Da renovação do vosso entendimento. A expressão renovação no grego dá a conotação de deixar de fazer aquilo que se fazia no passado. E a expressão entendimento é razão, sentimentos, emoções coligados à razão, ou à consciência, perdão. Razão, sentimentos, emoções coligados à consciência. Então Paulo está trazendo um ensino extraordinário. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Há um padrão aí fora, a qual não é o padrão de cá. E nós temos que ser transformados segundo a renovação do nosso entendimento. Então é um padrão ideológico. O que Paulo está dizendo é: só há transformação aqui se houver transformação na consciência. A partir do momento que a consciência é renovada, o comportamento é transformado. O que Paulo está dizendo aqui, nós podemos chamar na sociologia de fenômeno sociológico. E o que seria este fenômeno sociológico? O que Paulo está dizendo é que a igreja, por exemplo, aqui de Paraíba, só influencia em teoria e não deveria ser influenciada. Por que Paulo está dizendo isso? É simples. Vou usar um exemplo. Tínhamos uma vida pautada no padrão de lá, quem a tinha. E qual é o pensamento de um padrão de lá? Se ouvimos acerca de Deus, ouvimos acerca só de ouvir falar, não o vemos com os nossos olhos, ok? Ora, quando você entra aqui e confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, você passa por aquilo que chamamos de discipulado. E no discipulado, você vai aprendendo quem é Deus através das Escrituras, que é o primeiro passo de uma cognoscibilidade. Então a sua capacidade de compreensão divina vai se dando conforme você vai meditando nas Escrituras. E conforme você vai meditando nas Escrituras, o que é que você encontra? Que existe um ser supremo que criou tudo isto aqui, e que isto aqui não é choque de matéria. A partir do momento que eu creio que existe um ser supremo, que está numa vida espiritual, que age de forma simultânea com a material, e esse ser supremo, eterno, quer se relacionar com aquilo que é finito, que somos nós precisamos nos enquadrar em um padrão que este Deus estabelece. A expressão ordenar, de dar uma ordem em hebraico, vem da palavra letzavot. Letzavot deriva de um radical que significa ligar. Qual é o pensamento daquele que estava lá e agora entra cá? Que existe um Deus supremo e eu quero me relacionar com esse Deus supremo, e para me relacionar com esse Deus eu preciso obedecer o que Ele estabelece, pois obedecendo o que Ele estabelece, eu estou conectado ao meu Criador. Cristo dá-nos um exemplo disso quando mesmo expressa: se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir o que quiser e vos será feito. Perfeito. Um relacionamento, uma conectividade através da obediência. Ora, se eu agora tenho a consciência que existe um ser supremo e só me relaciono com esse ser supremo através do padrão que ele estabelece, e o padrão que ele estabelece me comete esta ligadura, e esta ligadura vem por meio da santidade, compreendo que me relacionar com esse Deus está acima de qualquer outro relacionamento. O que significa que quando terminar o culto ou a reunião dos santos, sairei da igreja e haverá um choque de dois padrões. Em dado momento, um padrão se apresentará para mim, que é o padrão de fora, tentando me desvirtuar do padrão daqui. E por que que eu não serei alterado? Só influencio e não sou influenciado, porque agora a minha consciência é renovada. E como tenho uma consciência renovada, o meu comportamento não será alterado. Por que você usou a expressão teoria? Usei a expressão teoria porque vivemos em sociedade. E o que é a sociedade? É um grupo de indivíduos que relacionam entre si, que tem instituições que através de normas jurídicas mantêm a boa vivência ou o bem-estar na sociedade. A partir do momento que a sociedade é fundada, e lá, ali perto da revolução, da segunda revolução industrial, o conceito da ciência chamada sociologia vai se instaurando, e a sociologia é a ciência que estuda o comportamento social. A sociologia olha para a sociedade, entende como a sociedade funciona, desenvolve e etc. Existem três pensadores clássicos na sociologia que você aprende no colégio ou na faculdade. Quem ainda me escuta, diga amém, por favor. Como combinado, estou tomando o caminho por fora, mas chegaremos lá. Quais são esses pensadores? O primeiro pensador clássico é chamado de Émile Durkheim. Durkheim,
Ele diz que o sociólogo deve se ater àquilo que é dominado de fato social. Fato social é aquilo que possibilita o homem ser um ser social. E esse ser social se dará com fatos sociais que têm 3 características. Primeira característica do fato social: coercitivo, geral e exterior. Dá-nos um exemplo para que fique mais claro. Estou sendo grosseiro, estou passando para que nós possamos entender a expressão paulina. Bom, o fato social, por exemplo, estou vestido. O fato de eu estar vestido já demonstra as características do fato social. Primeiro, é exterior. Eu não nasci sabendo me vestir. Foi ensinado através da educação. Então ele é exterior. Ele é antes do indivíduo, depois do indivíduo. Ele é coercitivo. Se eu arrancar a minha roupa, cometo atentado ao pudor, serei preso. E ele também é geral. Não se aplica só a mim. Todos que cá estão vestidos. Coercitivo, geral e exterior. Então ele diz: entenda o fato social e entenderá a sociedade. E para Durkheim, a instituição é que tem o poder da educação. Então por isso que ele usa a expressão de Comte: ordem e progresso. A instituição coloca ordem e a sociedade haverá um progresso. E esse progresso haverá através do fato social, que é mediante educação. Depois dele vem um homem chamado Karl Marx. Karl Marx ensina a infraestrutura e a superestrutura. Na cabeça de Karl Marx existe algo chamado de materialismo histórico. Para ele, para entender a sociedade, o homem deve ver aquilo que é concreto, que é o sistema socioeconômico. Presta atenção, o sistema socioeconômico, como os indivíduos se relacionam, mexe com algo chamado de superestrutura, ideias, políticas, normas, instituições, etc. Para Karl Marx, alterou o sistema econômico, altera todo o padrão da sociedade em suas ideias, mexe no material para que a ideia seja alterada. E Max Weber, diferente, inaugura a sociologia chamada de compreensiva. A sociologia compreensiva, ela tenta investigar e dizer que as ações dos homens são carregadas de significados. Para Max Weber, não só o fato social, nem o materialismo histórico influencia como a sociologia compreensiva da investigação do significado das ações dos homens. Bom, como é que Weber chega a esse pensamento? Revolução industrial está acontecendo, está se alterando o padrão de produção. Esse padrão de produção que está sendo alterado se dá pelas indústrias que estão sendo criadas. Existe para a cabeça de Weber um pré-capitalismo e um capitalismo moderno. Te dou um exemplo. Suponhamos que eu sou alfaiate antes da Revolução Industrial. Para eu produzir um terno como esse, levaria dias, ou um dia, porque costuro à mão. Então o que produzo para o meu próprio consumo. Nesse pensamento, o que me resta eu posso trocar, mas resta pouco para a troca, a maioria é para o próprio consumo. Nesse momento a Igreja Católica prega um pensamento chamado de pecado de usura. Estamos chegando na Bíblia. O que é o pecado de usura? No pensamento católico, neste tempo, o pecado de usura se comete quando o homem passa a querer produzir além do que necessita. Então existe um ócio, um tempo vago. O homem trabalha e o trabalho não se mistura com a religião. Perfeito. O homem precisa de um tempo vago para buscar a Deus. Quando Lutero faz a reforma protestante, ele traz um conceito chamado de vocação. Para Lutero é diferente. Se Carlos sabe costurar porque Deus deu um talento para o Carlos. E quando o Carlos costura, não só costura para si, mas desenvolve um talento ao qual Deus havia lhe dado. E desenvolvendo esse talento, está adorando a Deus. Depois de Lutero veio Calvino. E Calvino disse: não, vai além disso. Existe uma predestinação. Os homens não escolhem a Deus. Pensamento calvinista que não é o meu. É Deus quem escolhe os homens através da graça irresistível. O mundo é criado por Deus para que os eleitos de Deus vivam no mundo. E os eleitos de Deus testemunham àqueles que não são eleitos a existência desse ser supremo. Nasce a pergunta: quem é os eleitos? E como os eleitos vivem? Para a mentalidade, segundo Max Weber escreve no livro Ética Protestante e o Espírito Capitalista, ele diz o seguinte: ora, está escrito na Bíblia Sagrada: o homem viverá do suor do seu rosto. O homem que não trabalha não deve se alimentar, não é digno do alimento. Partindo desse pensamento, trabalhar passa a dignificar o homem.
O homem que trabalha, obedece o que Deus estabeleceu, viverá do suor do seu rosto. Então trabalhar é bom e é uma forma de mostrar ao todo que eu amo tanto a Deus, que obedeço a Deus até no trabalho. Bom, quando isso começa a acontecer, nasce a sociedade capitalista. E no capitalismo, Weber entende que só na sociedade protestante o capitalismo está sendo aderido. E ele passa a entender que, se eu altero a tua ideia, eu altero o teu comportamento. O problema é que na sociedade capitalista, onde o calvinismo está vinculado ou é forte, o que acontece? Bom, Carlos Júnior não costura mais à mão. Carlos Júnior tem uma confecção de costura. Agora estou produzindo em excesso. E produzindo em excesso, não produzo só para mim, produzo para que todos possam consumir. E o capital só irá girar se alguém consumir aquilo que estou produzindo. Pergunto mais uma vez, quem está me ouvindo, diga amém, por favor. O problema é que os calvinistas não consomem em excesso, porque é uma forma de mostrar à sociedade, segundo Weber, que eles são eleitos. Eles ganham muito dinheiro, e o dinheiro que ganham eles guardam e não gastam além do necessário. E por que não gastam? Para mostrar a todos que o dinheiro não corrompe um eleito. Bom, no século XIX os homens começam a sair de Deus. O humanismo, principalmente o pensamento nietzschiano, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a sociedade do consumo cresce do lado. Qual é a sociedade do consumo? A sociedade do consumo é a sociedade que acha utilidade no produto. Te dou um exemplo. Fiz 29 anos de idade na terça-feira agora. Quando eu ia comprar sapato com a minha avó, pastor presidente, a minha avó pegava o calçado e batia na sola do calçado e virava o calçado assim. E eu perguntava para minha avó, por que a senhora faz isso com o sapato? E ela diz, para ver se o produto é bom. Qual é o pensamento da sociedade do consumo? Eu não ligo para a marca, eu ligo para a utilidade e a durabilidade. Os mais antigos não ligam para a marca, ligam para a utilidade do produto. Só que em dado momento, os sociólogos não sabem explicar muito bem, alguns culpam o marketing, diz que nasceu a sociedade consumista. E no consumismo, eu não consumo por necessidade ou por utilidade, eu consumo por mero prazer. Ora, como o homem está se desligando de Deus cada dia mais, qual é o pensamento que se aflora lá? Sua vida é tão curta. E aí que minha vida é curta? Já que a vida é curta, o importante é que você tenha o máximo de prazer na vida. Com isso eu produzo as coisas e vou tirando a vida e a durabilidade do produto. Nasce a sociedade líquida. Te dou um exemplo. Você compra o iPhone 5, saiu o 6. Você nem pagou o 5, já quer o 6. Comprou o 6, já saiu o 7. Você nem pagou o 6, já quer pagar o 7. Saiu o 7, já saiu o 8. Você nem desfruta do 7, você quer o 8. Mas você já tem o 7. Por que você quer o 8? Porque na sociedade consumista você virou mercadoria e você quer ser vendido. Ora, o ser humano quer ter tanto prazer que, se ter o iPhone 5, quando tem o iPhone 7 é ficar para trás, eu não posso ficar para trás. Isso foi incutindo tanto na mente da sociedade. Tenho que ter prazer, tenho que ter prazer, tenho que ter prazer, tenho que ter prazer, tenho que ter prazer. Que o sociólogo disse, nasce a relação pura, e na relação pura, os homens passaram a tratar o outro homem do mesmo jeito que trata sapato, computador, relógio e roupa. Explica, o próprio indivíduo virou um produto para o indivíduo, e quando o indivíduo torna-se um produto para o indivíduo, você pergunta para a sociedade, quer casar? Ele diz, casar para quê? Eu quero ficar. E por que você quer ficar? Porque relacionamento de casamento é constituído no amor, o amor solidifica. E a ficada é um objeto. Eu desfruto enquanto me dá prazer. Acabou o prazer, não tem mais relacionamento. Alguém está compreendendo o padrão de lá? Qual é a ideia de lá? Só quero ter prazer. Eu não quero casar com Cristiane. Cristiane é um pedaço de carne para mim, perfeito? Quando o corpo dela envelhecer, eu jogo ela fora. E por que jogar ela fora? Porque ela é um iPhone. Ela é um sapato, ela é uma camisa. Quando passo uma novinha, eu largo ela e troco por um produto. Só que isso entrou tanto na cabeça que chegou no meio religioso, e o padrão do mundo começou a entrar. O padrão do mundo começou a entrar. E como é que começou a entrar? Simples. Provavelmente você tenha de três cultos semanais, pastor?
3 cultos semanais, 2 horas de culto. Termina o culto, você vai para a sociedade. E a sociedade grita o que na faculdade? Prazer. Computador? Prazer. Televisão? Prazer. E como o crente passou a vir para a igreja? Tenho que ter prazer. Tenho que ter prazer. Tenho que ter prazer. Tenho que ter prazer. Queremos tanto prazer que se não tiver cartaz eu não vou para o culto. Porque aqui virou um cardápio. Se não for o pregador que eu gosto, eu não vou. Se não for o cantor que eu não gosto, eu não vou. Virou tanto um produto que Deus virou o garoto do McDonald's. Eu chego, sento, peço o que quer, Ele tem que me dar. E se Ele não der, eu largo Ele. Por quê? Eu só quero prazer. Eu só quero prazer. Eu só quero prazer. O que é que o neopentecostal vive? Nós somos pentecostais tradicionais. Qual é o pensamento neopentecostal? Eu não quero casar com Deus. Eu só estou dando uma ficada. E como é que fica com Deus? Eu venho aqui, dou uma esfregada, vou embora e deito com pecado. Venho aqui, dou uma esfregada, vou embora, deito com pecado. Venho aqui, dou uma esfregada, vou embora, deito com pecado. E por que você deita com pecado? Eu quero prazer, 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 prazer. Mas quero crer que esta noite o padrão daqui não vai se alterar com um padrão de lá. Porque se alterando, ganharemos o pensamento de Judas. Pena que você não quer escutar mais. Quem quer escutar o resto, diga glória a Deus que eu continuo. Algumas pessoas ensinam errado. Vou chegar na aplicação. Judas é o homem do punhal. Nunca foi. A expressão Iscariote vem do hebraico. Ish é homem. Queriot, a cidade onde ele nasce. Homem de Queriote. Dos 12 que andam com Cristo, ele é o único judeu. O resto, todos são galileus. Quem é Judas? Quando você olha ele administrando dinheiro, supõe-se historicamente que ele é um escriba. Quem é o escriba? Naquele tempo, como se fosse um rabino, doutor da lei. No Antigo Testamento, quando Israel ainda tinha um sistema real, ao lado do rei ou dos filhos do rei, ele desfrutava de um privilégio ao ser respeitado tanto quanto os filhos do rei. Ora, segundo alguns anais históricos, a maioria dos historiadores dizem que Judas não foi chamado para andar com Cristo. Ele se convidou. Alguns historiadores usam um texto dizendo, historiadores sérios como o arqueólogo e pós-doutorado como Rodrigo Silva em Israel, dizem o quê? Que ele disse para Jesus, quero te seguir. E Cristo disse, quer vir? Venha. Mas entenda que as aves do céu têm o seu ninho, as raposas têm o seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Qual é o pensamento de Judas? Ele olha para os seguidores de Cristo e vê que nenhum é escriba. Como nenhum é escriba, ele diz, ele tem o perfil do Messias. Quando ele for rei em Israel, eu estarei do lado dele, desfrutando de um privilégio. Qual o pensamento de Judas? Eu só gosto de Cristo, porque Cristo pode dar o que eu quero. Consumista. Eu só ando com Cristo, porque Cristo pode dar o que eu quero. Ficante. Não dê o que eu quero, eu te troco por 30 moedas de prata. Conforme ele vai andando com Cristo, Cristo vai pregando aquilo que confronta o desejo dele. Ele diz que Jesus será o Messias, e o Messias judeus prega o Olam Tikkun, Olam Mundo Tikkun, restauração. A restauração do mundo se dará quando Roma caísse naquele tempo. E Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus. Judas diz, esse é o Messias. E ele termina, dai a César o que é de César. Ele diz, não é o Messias. Eu vou morrer, se você morrer, aonde eu me sento? Já que você não dá o que eu quero, eu te vendo por 30 moedas de prata. Já que não é o culto que eu gosto, eu te troco pelo Facebook. Já que não é a mensagem que eu gosto de ouvir, eu desfaço e vou tomar água. Já que não é o cantor que eu queria que o pastor trouxesse, eu vou ficar no WhatsApp conversando o tempo inteiro. Mas o grito do apóstolo Paulo chega em Paraíba uma vez: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados. E quando eu sou transformado aqui, eu arranco o comportamento de Judas e pego o comportamento de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E qual é o pensamento de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Nabucodonosor diz assim: fornalha, tu vai morrer. Quero te lembrar que nesse texto
Não era proibido adorar outro Deus, podia adorar a Deus, mas quando a trombeta tocasse, tinha que dar uma curvadinha. Ou seja, uma coisa com Deus, outra coisa com a trombeta tocando. E diz: fique sabendo, Nabucodonosor, que eu sou casado. Não entendi. Eu não dou uma ficadinha com Deus. Mas é a fornalha. Ele diz: não tem problema, porque eu aprendi que quem casa é assim. É na saúde, é na doença, é na riqueza, é na pobreza. Seja mais claro, serei. Se Deus fizer. Se Deus livrar, desculpa, vírgula, e este nos livrará. Essa expressão este nos livrará é uma expectativa. Ele está dizendo assim, ó: se Deus livrar, e a minha expectativa é que Ele livre. Se Deus curar, a expectativa é que Ele cure. Se Deus abrir, a expectativa é que Ele abra. Se Deus levantar, a expectativa é que Ele levante. Se Deus prosperar, a expectativa é que Ele prospere. Porque não é pecado vir com expectativas. O problema não é ter expectativas. O problema é quando a expectativa passa a te ter. Ele termina a frase: mas se Deus não corresponder às minhas expectativas, mas se Deus não responder a minha oração, mas se Deus quiser que eu entre na fornalha, eu sou casado e sou fiel até o fim ao Senhor. Quem está entendendo essa palavra? Levante a tua mão mais alto que você puder. Não baixe a tua mão, segure a tua mão. Segure a tua mão, segure a tua mão, segure a tua mão. Eu vim do Rio de Janeiro dizer uma palavra a esta juventude. E qual é a palavra? O padrão de lá não vai alterar o nosso comportamento. Não baixa a tua mão que vem algo de Deus. E o que é que vem da parte de Deus? Se Deus livrar, que Ele livre. Ele é Deus. Se Ele não der o que você quer, continue adorando, pois Ele é o teu esposo digno de adoração. Eu digo, quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Seria incômodo eu lhe pedir para que você segure na mão da pessoa mais próxima ao seu lado, chacoalhe a mão dele e diga para ele: qual é o teu relacionamento? Está edificado ou você está casado? Qual é o seu comportamento? Tratar Deus como iPhone ou tratar Deus como teu esposo, digno de glória e de louvor, fazendo? Só quem é casado com Deus, 1 minuto de glória, se você aguenta adorar a Ele com a consciência transformada. Os neopentecostais estão tão perdidos que eles acham que a mão de Deus está só onde há cura, só onde há estas coisas, quando na verdade a mão de Deus está quando o maior milagre acontece, que é a conversão e a transformação de uma vida. O que está acontecendo é simples, Por que a efusão e a sensibilidade está indo para o ralo? Porque eu venho para cá com pensamento consumista. Só que eu me lembro, tinha um cantor no Rio de Janeiro que usou uma expressão que a princípio eu não concordei muito, mas quando eu fui ver é uma verdade. Ele disse: glória a Deus não é para qualquer um. E desculpa. E eu vi um texto de 10 leprosos que, se achegando a Cristo, disseram: dá para curar? Ele disse: curado, vai embora. A cura não apareceu de imediato. No meio do caminho a lepra sumiu. Quando os 10 estão caminhando, o nono diz: oh, vamos voltar? Voltar para quê? Vocês não perceberam que a lepra foi embora? 9 não voltou, só um voltou. Os 9 não voltaram porque tinha mente de Google. Porque na sociedade de agora tudo é instantâneo. Ou é para ontem eu não percebo, ou é para já ou eu não quero. Se demora um mês eu abro mão. Se não é agora eu também faço bico e não adoro mais a Deus. Mas o nono disse: eu vou voltar para agradecer. Não porque eu vi de instantâneo, porque tem coisa que não some de forma instantânea. Tem lepra que some na caminhada. Conforme você vai caminhando, a lepra vai sumindo.
Me perdoe o visitante, de forma nenhuma quero ser ofensivo, de forma nenhuma, mas talvez você não consiga compreender. Por que esta igreja é tão barulhenta? É simples. E talvez você pergunte, eu conheço a vida de alguns aqui e sei que alguns não têm uma vida tão boa assim, para estar tão feliz. Alguns passam dificuldades, e por que gritam? Simples. Porque conforme foram caminhando debaixo desta palavra, a lepra foi saindo. Quem mentia parou de mentir. Quem se prostituía parou de se prostituir. Quem adulterava parou de adulterar. E aí que carro, dinheiro, relógio, posse, fama é consequência. O importante é que eu vou morar no céu e sou grato pela transformação de Deus. Oh, glória a Deus, era para ser melhor do que esse, mas eu vou chegar aonde eu queria. O que você quer dizer com isso? Simples. Abacuque dá um grito. Deus, por que o injusto sofre na mão o injusto manda no justo? Por que essa inversão de valores? E Deus disse, olha, por causa disso, daquilo. E ele pergunta de novo, Senhor, mas se o Senhor usar os babilônicos ou os caldeus para tratar do povo, é a mesma coisa, usar pano de engraxate para lavar prato, é o sujo tratando do imundo, está errado. Ele diz, ó, percebi que você não quer resposta, você precisa de um tratamento, eu vou te dar um conselho, o justo viverá pela fé. Aí ele disse, agora eu entendi. Porque fé no hebraico é emuná, que deriva de um radical que significa ser fiel ao que creio. Então o que é fé? É o casamento que eu digo com a boca, vinculado ao comportamento. Abacuque diz, agora ouvi a tua palavra e temi. Os meus pés são como o da corça, e eu perdi o padrão consumista. Agora eu canto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e as vacas sumam dos currais. Quem deu glória a Deus é que está entendendo, está compreendendo? Mas eu vou explicar, a minha função é explicar. O que Abacuque está dizendo? Simples. Abacuque vira para a Babilônia e diz, vem Babilônia, pode tomar tudo que é material, leva a videira, a figueira, a oliveira, o gado, leva tudo aquilo que é o básico para o meu sustento, pois ainda que tudo que é material vá embora, todavia, sou casado, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pastor Agábio, a expressão exultar no hebraico vem da palavra gul. Gul significa rodopiar, influenciado por uma forte emoção. O que o texto está dizendo? Simples. Eu tenho tanta fé que mesmo que aquilo que é material vá se perdendo, eu giro de emoção na presença daquele que tem todo o poder. Era para você estar com a mão levantada para receber esta palavra que vem da parte de Deus. E o que Deus está dizendo para você? Simples, o padrão de lá não entra cá. A partir desta noite, queira Deus que não passe desta noite com dinheiro, sem dinheiro, por cima, por baixo, sorrindo, chorando, avançando, retrocedendo, não tem importância. Nós exultaremos no Deus da nossa salvação, pelo que Ele é e não só pelo que Ele pode nos dar. Quem pode adorar ao Senhor teu Deus, adore esta noite. Não pare de adorar. Hoje se cumpre o hino da harpa. Eis que surge o povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte quem a é. Cadê o povo forte de Deus? Abra a boca para adorar. Somos casados com Ele. Aleluia,
Recebe esta presença que eu estou recebendo aqui agora. Sinta esta presença que eu estou sentindo. Deus não é um objeto de consumo. Eu preciso avançar. Falo de um segundo padrão e prometo que não me estendo. Há um padrão chamado de narcisismo. Esse padrão é perigoso, porque o narcisismo é um conceito que vem de uma mitologia, de um conto mitológico da Grécia. Narciso, segundo o conto mitológico, é um rapaz filho de uma ninfa e é muito belo. Narciso é tão belo que o conto diz que ele é irresistível. Quem olha para Narciso não resiste à sua beleza. A sua mãe fica preocupada, procura um profeta, segundo este conto, e diz: meu filho viverá muito tempo. E o profeta diz: Narciso viverá enquanto não ver a própria imagem. Nesse conto tem uma história paralela, que é a história de Zeus. Zeus é um deus casado com Hera, que traía Hera, e para atrair Hera, chamava uma ninfa chamada Eco. E Eco era um pivô da traição. Quando Hera descobre que Eco é o pivô da traição e das escapadas de Zeus, ela amaldiçoa Eco. E a maldição de Eco é: já que você fala muito, Eco, e fala por último, você repetirá a última expressão de quem falar com você. Eco está amaldiçoada a falar só quando alguém fala com ela, repetindo a última expressão que ouviu. Narciso não é só belo, vira um caçador, e virando um caçador, sai a caça e se desgarra do seu grupo. Desgarrando do seu grupo, ele grita: tem alguém aí? Eco ouve e responde: aí, e etc. Quando ela vê Narciso, ela se encanta por Narciso. Ela flerta com Narciso, mas Narciso não aceita o flerte. O conto diz que Eco fica tão triste que ela se esconde na caverna a chorar e morre por amor a Narciso. Quando as ninfas ficam sabendo que Narciso foi o causador da morte de Eco, elas fazem um protesto. Os deuses decidem amaldiçoar e pegar Narciso. E como é que eles pegam Narciso? Eles colocam um rio na frente de Narciso. Narciso, vendo o rio, segundo conta, a água era límpida, nenhum peixe havia nadado, nenhum homem havia mergulhado. Ele diz: provarei desta água. Quando ele vai provar da água, ele se vê no reflexo da água. E vendo-se no reflexo da água, ele se apaixona pela própria imagem. Ele se acha tão belo que, segundo o conto, ele deixa de comer e de beber, encantado com a própria imagem. Qual é o final de Narciso? Ele morre se adorando. Quem é narcisista? Não é quem tem amor próprio, é quem tem só amor por si mesmo. Não é, por favor, entenda a minha expressão, não é pecado, é um sintoma. Qual é o sintoma? Eu entro no avião e eu vou para o restaurante, eu chego na igreja e eu vou, acabo o culto e eu não quero registrar o momento, eu quero que isso que está sendo registrado me gere curtida, porque se eu não for curtido, ninguém mais pode ser curtido.
Eu tenho um amor próprio excessivo. Está tão apelativo que tem moça arrancando a roupa para ganhar curtida. Porque quem não tem cérebro, que resta o pedaço do corpo. Nasceu o padrão de Saul. Pena que você não quer ouvir mais. Quem quer ouvir, diga glória a Deus que eu falo, irmãos. Qual é a geração de Saul? Narcisista. Quem é Saul? Um homem lindo do ombro para cima. Um homem que não se incomoda quando Golias levanta. Porque se incomodasse, ele ia ter enfrentado Golias. E não enfrentou Golias. O que é que tira Saul do sério, Carlos Júnior? Quando a guerra termina e as mulheres começam a cantar. Saul mata 1000. Aí ele diz, opa, curtida é comigo mesmo. Mas tem um camarada aí chamado Davi. Como é que é? Quem? Chegou agora? Não, aqui não fica. Ele já perdeu a unção. Samuel disse, teu reino foi rasgado. Ele disse, perdi a unção? Perdi, mas o trono não perco. Porque se eu perder isso aqui, eu perco a curtida. Se eu perder a credencial, eu perco a curtida. Então eu não me preocupo com o reino, eu preocupo com o meu próprio bem-estar. Enquanto não mexer comigo, está tudo tranquilo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. E qual é o entendimento aqui? Que não é cada um por si, é um por todos e todos pelo reino de Deus. Davi tem a mente trocada. Davi nunca teve muita curtida porque sempre foi franzino. Quando recebe o Espírito e mata Golias, lá na frente ele peca com Betseba. Quando ele peca com Betseba, Natan disse, acabou, meu amigo. Da historinha do homem que roubou a ovelha do homem pobre, tu és este homem. Ele ajoelha e diz, pois ficarei vivo? Ficará vivo. Já que eu estou vivo, não tem problema, pode levar a coroa. Davi, se você perder a coroa, você perde a curtida. Ele disse, não tem problema. Vou marcar um gabinete com o pastor que eu vou rasgar a alma. Não faz isso, se você fizer isso, tu vai perder a curtida. E disse, é melhor estar bem com Deus do que estar bem com o povo inteiro. Não vou viver de aparência. Por que você vai largar tudo isso? Simples. Porque quando eu não tinha trono, eu já tinha o Espírito. E como eu já desfrutava do Espírito há muito tempo, eu entendi que quem tem o Espírito não precisa muito de microfone. Que quem tem o Espírito sabe esperar o tempo. Se Deus levanta, se o pastor escolher para esse ano, escolheu. Se não escolher para o outro ano, fique para o outro ano. Mas eu já tenho o Espírito de Deus e sou grato por ter esse Espírito. Quem tem a consciência trocada não se importa. Quem canta, quem prega, quem pula, quem toca, não me importa. Se é por benefício do reino, está tudo certo para a glória do Deus Pai. Deus disse, mata esse homem. Deus dá Saul na mão de Davi. Se Davi fosse da igreja pós-moderna, ele diria, a roda girou, meu amigo. Quem está em cima foi para baixo, quem está embaixo veio para cima. Agora é minha vez de te humilhar. Mas como é a consciência trocada, ele olha para Saul e diz, tu não és meu inimigo. Se eu quisesse, te matava. E por que não mata? Porque eu entendi que tudo é para o reino. E temos um rei nesse reino. E é ele quem levanta, é ele quem abate, é ele quem escolhe, é ele quem demite.
Não estou brigando pelo trono. O que me irrita, Saul, é quando Golias se levanta para afrontar o povo de Deus. Quem tem mente trocada é assim: quem vai cantar? Sei lá, eu sei que estou no grupo e vou adorar a Deus junto. Mas você nasceu na igreja, ninguém te enxerga. Ninguém precisa me enxergar. Quem me enxerga é aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Deus vai te arrancar do anonimato. E aqui é o hall da fama. Aqui não tem anônimo. O nosso Senhor Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. E pouco me importa se eu vou ser conhecido ou pouco conhecido. Eu estou aqui para desembainhar a espada quando Golias se levanta para afrontar o povo de Deus. Se mexer com o povo de Deus. Quem está entendendo essa palavra, levante as duas mãos assim que eu caminho para isso. As duas para receber. As duas para receber. E não baixa a tua mão. Não baixa a tua mão. Nós não seremos uma juventude e uma geração que vai se acovardar na presença de Golias. Nós não somos uma geração que vamos lutar para ver quem tem mais aparência, quem mata mais, quem prega mais, quem canta mais, quem toca mais, quem aparece mais, quem tem mais curtida. Nós não somos uma geração que faremos o nosso irmão de produto. Nós somos uma geração que cantará: é um por todos e todos pelo reino de Deus. Será que esta geração já chegou aqui em Paraíba? Cadê essa juventude que ama a Deus acima dos próprios interesses? Se não for incômodo, bata na palma da mão no mínimo de 3 pessoas e diga para ele: usa a tua unção para matar Golias, que o resto Deus faz. O resto Deus faz. Quem sopra o nome é Deus, quem levanta é Deus, quem escolhe é Deus, quem capacita é Deus, quem institui é Deus. Quem está recebendo já está adorando. Eu não. Eu termino. Em respeito ao pastor, não me deu horário, mas eu estranho, porque eu não fui criado nesse evangelho que está sendo propagado por aí. É estranho. Camarada solta cartaz o dia inteiro, posta vídeo o dia inteiro. Eu fui criado no evangelho de oração. Que se orava para escolher o pregador. Deixa eu ver quem Deus quer usar para falar com a igreja dele. Fui criado no evangelho que foto era secundário. Do tempo para dentro, o celular desligado e o fogo pegando. Fui criado no evangelho que não tinha muita guerra. A gente se alegrava com quem estava na frente e respeitava. Parece que as coisas de fora estão entrando, a gente está se confundindo e se ofendendo. Por causa de trono, de cadeira e microfone. Mas eu termino te dizendo: nós não nos conformaremos com este mundo, mas seremos transformados. Eu vou repetir mais uma vez para você dar glória a Deus mais forte. Nós não nos enquadraremos no padrão deste mundo, mas seremos transformados. Vou repetir mais uma vez para que o diabo escute e respeite. O padrão de fora não vai entrar na igreja. É a igreja que vai tomar o padrão de fora para a glória do Deus. Abre a tua boca para exaltar o Cordeiro de Deus, se você aguenta. Talvez alguém entrou aqui esta noite e se perdeu na caminhada, pensando que casamento é constituído só por felicidades.
tem as suas dificuldades. Mas talvez o padrão do consumismo te levou a acreditar que aqui é só para ter e não ser. Hoje eu te apresento um evangelho que te dá a vitória, mas que a sua alma é o principal aqui dentro. Compre o teu iPhone, o teu carro, o teu sapato, mas não abra mão do seu relacionamento com Deus por nada. Talvez haja alguém aqui dentro que ouviu esta mensagem e disse: Carlos, eu estou afastado. Mas eu entendi que Deus não é mais um produto. Ele é soberano e a vontade dele tem que ser feita assim na terra como é feita no céu. E eu quero casar com ele. Ele me aceita? Ele nunca te deu divórcio. Onde está a primeira pessoa que quer levantar a sua mão e voltar para Jesus Cristo? Tem um sinal com a sua mão que eu quero abençoar. Carlos, eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar para o Evangelho. Carlos, eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador, único e suficiente da minha vida. Onde está você? Dê um sinal com a sua mão. Está vindo a primeira vida ali. Você pode glorificar a Deus. Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida que entende que Deus é superior a qualquer perda material? Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Onde está a segunda vida? Onde está a segunda vida? Temos a segunda vida? Teríamos a segunda vida. Carlos, eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Nunca aceitei. Venha para Ele. Ele tem vida e vida com abundância para te dar. Temos alguém? Temos mais alguém? Se não há mais ninguém, eu passo a minha oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça essa mensagem uma verdade em vossa vida. E que o padrão do mundo não entre no padrão de cá, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. E tantas coisas que andei fazendo, e quase todas